Graça e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor em alguns textos. Eu vou focar em todos eles, mas basicamente num tema. Eu te avisei. Lucas 9, 62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Agora, 1 Coríntios 6, 9 a 10. 1 Coríntios 6, 9 a 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, diga comigo, sodomita, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Agora, Romanos 1, 26 e 27. Pelo que Deus os abandonou, diga comigo, abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Agora, por último, vamos ler Lucas 17, 32. Lucas 17, 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos repetir? Lembrai-vos da mulher de Ló. Esse, queridos, é o texto que nós vamos tomar por referência. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quando Jesus, queridos, está dando instrução para os seus ouvintes, e ele traz essa menção, ele se reporta à destruição de Sodoma e Gomorra. Lembrai-vos da mulher de Ló. Então, quando ele traz a mulher de Ló à memória dos seus ouvintes, ante as exortações que ele está fazendo, ele está se reportando a essa conjuntura que desembocou na destruição de Sodoma e Gomorra. Mas a pergunta é, queridos, o que estava acontecendo que gerou tanta ira no coração de Deus, tanta revolta no coração de Deus, ao ponto de Deus
deliberar destruir Sodoma e Gomorra. Era o nível, queridos, de transgressão, o nível de pecado que Deus já não conseguia mais tolerar. Já estava acima da capacidade, da tolerância de Deus. Já estava agredindo muito o coração de Deus. E o que predominantemente era o pecado de Sodoma e Gomorra? Era o homossexualismo, que posteriormente, segundo a própria palavra que lemos, passou a ser conhecido como sodomia. Sodomia. Deus nunca admitiu isso, porque veio contra a instituição dele, a criação dele, a natureza formada por ele. Tanto que isso foi inadmissível ao coração de Deus durante todo o percurso da Bíblia, segundo nós lemos, até hoje. Deus não admite, porque é uma afronta à criação dele. É uma afronta à natureza, da forma como ele criou. Tanto que os sodomitas não herdarão o reino de Deus, segundo nós lemos. Segundo lemos também, as pessoas que optaram por essa prática, diz a Bíblia que Deus os abandonou. Isso é pesado demais. Deus os abandonou. Queridos, uma vez lendo esse texto, eu tive como que uma revelação, um entendimento novo. E fiquei pensando, meu Deus, por que historicamente é tão difícil uma pessoa vencer esse pecado? Por que é tão difícil? A pessoa tem essa inclinação, tem esses desejos, e parece que se sente na obrigação de praticar esse desejo. O jovem que está na igreja, o rapaz, a moça, solteiros, eles têm desejos héteros fortes. É uma dificuldade muito grande para eles, mas eles suportam. E eles vão até o casamento. E existem mulheres que não se casam. E elas vivem castas a vida inteira. Rapazes também. Mas se a inclinação for homoafetiva, parece que eles sentem a obrigação de praticar. Ele não diz, não, eu tenho essa inclinação, mas eu vou resistir. Por amor a Deus, eu vou resistir. Parece que não aguenta. E aqueles que uma vez caem lá, a porcentagem dos que se recuperam e voltam é pequena. E eu fiquei associando isso a essa expressão, porque Deus os abandonou. Deus os abandonou. Porque, repito, é uma afronta à criação de Deus, à natureza que Deus criou. Eu, ouvindo uma vez o testemunho de um ex-homoafetivo, e ele disse, olha, é tão difícil, mas tão difícil, que no início do meu processo de recuperação, alguém precisava estar lado a lado comigo o tempo inteiro,
porque eu não aguentava. É como se dissesse assim: se com Deus já é difícil, imagina Deus me abandonando nessa área. Tipo assim, Deus criou desse jeito, é para ser desse jeito. Aí eu digo, não vai ser como o Senhor disse, vai ser do jeito que eu quero. E afronta a Deus. Então beleza. Então se vire sozinho, mais ou menos por aí, nessa área. Mas meus queridos, não é bem isso que eu quero explorar nessa noite. Apenas estou sublinhando o que era o pecado de Sodoma e de Gomorra. E Deus destinou 2 representantes dele a Sodoma e Gomorra. E eles se encontraram com Ló, e Ló os convidou para ir para casa, e eles relutaram um determinado tempo, até que foram e entraram à casa de Ló. Porque esses representantes de Deus eram em aparência humana. E quando os homens da cidade tomaram conhecimento de que esses 2 estrangeiros estavam lá na casa de Ló, eles foram até lá e disseram: coloque eles para fora. Coloque eles para fora, porque nós queremos conhecê-los. Nós queremos abusar deles. E Ló disse: olha, eu tenho 2 filhas aqui, faça com elas o que vocês quiserem, mas não façam nada com esses homens. E tentando entrar na casa, até que foi preciso que esses 2 representantes de Deus os ferisse de cegueira, para que eles não achassem a porta. E dali então retiraram Ló e a sua família e disseram: vamos rápido, Deus vai destruir as cidades. Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. Se escondam, fiquem à distância. Vamos rápido. Não olhem para trás. Tipo assim, não perca tempo com nada. Vamos rápido, para que o mal não alcance vocês também. Nem olhem para trás. Muito bem, queridos, é exatamente nisso que eu quero focar, como Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Algumas lições, queridos, que nós podemos tirar desse episódio. Primeiro deles, o seguinte: o coração da mulher de Ló não havia saído da sua cidade, da sua casa, da sua vidinha de outrora. Ela sim havia saído da cidade, mas o coração dela estava lá ainda. A mulher de Ló olhou para trás. Não é bem o ato físico de olhar para trás, mas o que isso significava para eles, e especificamente para ela, a mulher de Ló. Deus os estava retirando dali. Deus tinha coisas melhores para eles. E Deus era responsável por eles. Deus os estava conduzindo. Deus os estava direcionando, levando.
Mas ela estava com o coração apegado a Sodoma e Gomorra, a sua casa, ao povo, aos seus, de repente vizinhos, amigos. Aquela vidinha ali, o coração dela estava apegado lá. O que nos traz à memória, queridos, é que o povo de Israel teve uma conduta similar. Mesmo sendo tratados como escravos no Egito, sofrendo opressão do Egito, debaixo ali do tacão impiedoso de Faraó, Deus se revelou a eles e aos egípcios de forma extraordinária e sobrenatural, com as 10 pragas, provando que era Ele, que Ele estava lá, e prometeu uma terra que emanava leite e mel, ou seja, que nem sequer se comparava ao sofrimento do Egito. Mas esse povo, a vida inteira, peregrinando até a terra prometida, parece que mais nada fazia senão reclamar, murmurar, e se lembrar de onde estava vindo, olhando para trás. Melhor seria que estivéssemos lá. Estávamos sofrendo muita opressão, uma verdadeira escravidão, mas era melhor estar lá. Lá nós iríamos morrer, sim. Assim como vamos morrer aqui também. Só que lá, pelo menos, seremos sepultados. Aqui seremos comidos pelos abutres. Deus faz milagre. Deus abre o mar. E o povo só reclamando de tudo, da comida, Deus providenciando, milagre, só reclamação, só murmuração. Oh, meus queridos, quantas vezes estamos assim? Saímos de Sodoma e Gomorra, saímos de uma conjuntura de promiscuidade, de pecado, de agressão a Deus. Saímos levados, conduzidos por Ele, para um lugar melhor, muito melhor, incomparavelmente melhor. Mas a nossa lembrança é de lá, é do Egito, é do pecado, é do mundo. Saímos do mundo, mas parece que o mundo continua dentro de nós. Ainda temos lembranças gostosas dos tempos de sofrimento, de ataque, de massacre do inferno, do diabo, dos demônios. Parece que ainda temos lembranças boas disso. E parece que aquelas coisas ainda estão dentro de nós. E nós estamos ainda olhando para trás. Ainda estamos olhando para trás. É por isso, queridos, que muitas vezes eu prego aqui. Você tem necessidade de ouvir uma música mundana? Posso, pastor, ouvir uma música mundana? E a minha pergunta é: você tem necessidade
Isso te traz boas lembranças e vai te trazer benefícios melhores do que ouvir músicas que edificam, que constroem, que te elevam espiritualmente, que te aproxima de Deus. Você tem necessidade disso. Se tem, o problema é maior do que se possa imaginar. Então não é o simples fato de poder ou não poder ouvir, é o que está no coração. O coração ainda está lá, o saudosismo do mundo ainda está lá, o saudosismo do Egito ainda está lá, o saudosismo de Sodoma e Gomorra ainda está lá, o saudosismo do pecado ainda está lá. Segunda lição, queridos. Aquele que lançou mão do arado e olha para trás, corre o risco, vou repetir, aquele que lança mão no arado e olha para trás, corre o risco, corre o perigo de nunca mais olhar para frente. Queridos, eu vi isso de perto, porque eu sou historicamente de uma família de agricultores, de ruralistas, enfim, dos tempos antigos em que se tombava uma terra, não era com trator como é hoje, mas por arado. Por tração animal, ou eram bois, ou eram cavalos, burros, enfim, por tração animal. A atenção que aquele equipamento, queridos, exigia era tamanho que se a pessoa desse uma olhadinha para trás, aquele equipamento chamado arado se resvalava e era possível gerar um grande acidente, ou para os animais, ou para si próprio. Por isso não podia olhar para trás. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás, corre o risco de nunca mais olhar para frente. Foi o que aconteceu com a mulher de Ló. Olhou para trás e nunca mais olhou para frente. Transformou-se numa estátua de sal. Nunca mais olhou para frente. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e olhando para as que estão diante de mim, na minha frente, prossigo para o alvo. Quando Paulo diz, queridos, que esqueceu das coisas que ficaram para trás, ele não se referia apenas às rejeições, às perseguições, às prisões, às coisas ruins, não. O que nos prende no passado não são só coisas ruins, não. As coisas ruins nos prendem ao passado num saudosismo doentio, patológico, traumático. As coisas boas
nos geram esse saudosismo melancólico, mas que também nos prendem ao passado. Então, se eu tenho algema nos pés, lá no passado, como é que eu vou prosseguir? Como é que eu vou avançar? Mas era tão maravilhoso quando, e começamos a dizer, meu querido, já passou, já marcou época, já marcou geração. Agora vamos olhar para frente. Mas há muitos de nós que brinca de olhar para trás, para a conjuntura do pecado, e cai, e nunca mais se levanta, nunca mais olha para frente. E isso tem respaldo bíblico e tem respaldo contextual. Quantas pessoas vocês não conhecem que serviam a Deus, que tinham funções na igreja, que pregavam o evangelho e que hoje não podem nem ouvir falar? Muitos se especializaram em criticar a igreja, aquilo que eles mesmos faziam. E o coração já se trancou, já fechou. Não adianta falar, ele já sabe de tudo. Ele já conhece tudo. E lá no livro de Hebreus que estamos estudando diz, porque é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito e caíram, é impossível serem outra vez renovados ao arrependimento. Por quê? Porque de novo crucificam o Filho de Deus. A queda, queridos, ela se refere a um abandono consciente. Não é um tropeção, não é um lapso. Que depois você se arrepende, pede perdão ao Senhor, sofre com aquilo e se restaura. A queda é um abandono consciente. É a volta à prática do pecado, consciente depois de ter tido conhecimento da verdade de que aquilo desagrada a Deus. Mas eu quero fazer, mas eu vou continuar fazendo. Eu vou andar a partir de agora nesse caminho. Mas e o sacrifício que Jesus fez por mim? Eu já passei um X, anulei. Não aceito, não quero. É por isso que é impossível. Porque se eu anulei o primeiro sacrifício de Cristo a meu favor, por causa dos meus pecados, não há outra forma de se salvar, senão mediante o sacrifício de Cristo. Como Ele nunca mais vai morrer na cruz por ninguém, então é impossível por causa disso. Porque de novo teriam que crucificar a Jesus. Jesus, eu anulei o teu sacrifício, eu rejeitei o teu sacrifício, o primeiro que tu fizeste eu anulei, eu ignorei, eu rejeitei, mas agora eu quero me voltar, morra de novo por mim. Não, por isso é que é impossível. Há muitos que brincam de pecar, há muitos que brincam de olhar para trás, um saudosismo melancólico, pecaminoso, brincam
estão correndo o risco de nunca mais olhar para frente, como a mulher de Ló. Como a mulher de Ló. Por isso que não se pode brincar com pecado. Não brinque com pecado. Eu costumo dizer, queridos, que a gente precisa andar no centro da vontade de Deus. Essa expressão já se popularizou no meio cristão, principalmente evangélico. Andar no centro da vontade de Deus, mas parece algo meramente popularizado e eu não entendo a profundidade disso. A gente tem que andar no centro. A palavra-chave é centro. Andar no centro da vontade de Deus é diferente de andar na beirinha da vontade de Deus. Suponhamos que o assento dessa cadeira seja a vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é o meio da cadeira. E eu estando no meio, no centro, eu tenho tudo isso de margem de segurança. Mas às vezes nós queremos estar na margem da vontade de Deus, quase que já resvalando os pés, brincando. Eu estou lá com eles estão bebendo, mas eu não estou. Eles estão dançando, mas eu não estou. Eles estão fumando, mas eu não estou. Qual o problema? Eles estão prevaricando em todas as áreas, mas eu não estou. Só estou lá com eles, porque são meus amigos. Está na beirinha, está brincando. Fique no centro. Para ter margem de segurança, não brinque com o pecado. Terceiro, queridos, o Senhor avisou. Eu avisei. Os mensageiros do Senhor avisaram. Não olhe para trás para você salvar a sua própria pele, a sua própria vida. Não olhe para trás. Mas o problema, queridos, é a desobediência no coração do ser humano. Lá em 1 Samuel 15 diz que a desobediência ou a rebelião é como pecado de feitiçaria. Satanás está tão presente na desobediência que é como se eu levasse para uma esquina uma galinha preta e um prato de farofa e acendesse uma vela. É tão sério. A demonização da desobediência é tão séria que é como se eu fizesse um despacho numa esquina. Porque Deus havia dito para Saul matar todos os animais, e ele, na suposta boa intenção de reservar uns para o sacrifício a Deus, não matou todos. E o Senhor diz: tem porventura tanto prazer, Deus tem porventura tanto prazer em holocaustos e sacrifícios,
como em que se obedeça a palavra de Deus? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. O melhor caminho é o da obediência. A mulher de Ló se deu mal por causa da sua desobediência. Tem alguém dizendo para você encher a cara ali? Tem. Então, desobedeça. É melhor servir a Deus do que aos homens. Mas é uma simples questão de obediência, então obedeça. Então obedeça. Se fosse eu, faria totalmente diferente, mas não é você, é o jeito dele fazer, então obedeça. Papai disse, mamãe disse, líder disse, obedeça. Deus disse, obedeça. A palavra disse, obedeça. É melhor obedecer do que o sacrifício. E por último, queridos, para a gente encerrar, não permitamos que nos tornemos uma estátua. Isso é muito sério, queridos. O que é uma estátua? Lá no Salmo 115 fala o que é uma estátua. Tem boca, mas tem olhos, mas tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Tem tudo, mas nada funciona. Quem somos nós? Quem somos nós? Homens e mulheres vivos e ativos, que têm todos os órgãos que funcionam, ou somos verdadeiras estátuas espirituais? Tem boca, mas não fala. Tem conhecimento profundo das Escrituras, da Palavra de Deus, mas não verbaliza, não fala, não ensina para ninguém, não transmite, é só engordando, inchando. O máximo usa para discussões infrutíferas. Tem pés, mas não andam para pregar o Evangelho. Tem mãos, mas não se estendem para abençoar, para curar. Tem olhos, mas a visão é míope, é cega. Não descortina o mundo espiritual. As coisas estão acontecendo ao redor e eu não vejo nada. É um morrendo aqui, outro morrendo acolá, é amigo morrendo, é parente morrendo, é vizinho morrendo, é irmão em Cristo morrendo, é irmãos da igreja morrendo, é parente morrendo, e eu estou aqui como se nada estivesse acontecendo, com as mesmas picuinhas. Deus não está falando nada comigo. É uma estátua, uma verdadeira estátua. Tem todos os órgãos, mas nenhum funciona, nada funciona. Não permitamos, queridos, sermos estátuas. Vamos ser funcionais na obra de Deus, no reino de Deus.
O que você está fazendo com o potencial que Deus te deu? É você e Deus. A sua prestação de contas não é comigo, é com Deus. E a minha prestação de contas não é com você, é com Deus. É com Deus. Eu já tive diversos momentos que poderiam significar verdadeiros motivos para eu pendurar a chuteira do meu ministério. Mas eu não tinha compromisso com os obstáculos, com os contratempos, com as intempéries da vida. Eu tinha compromisso, como tenho até hoje, com aquele que me chamou, com aquele que me vocacionou. O que você está fazendo com o potencial que Deus te deu? Quem é você? Um ser vivo, ativo, dinâmico, operacional ou uma estátua? Não permitamos ser estátuas. Fiquemos de pé, igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quantos tem carro aqui? Dê um sinal com a sua mão rapidinho assim. Quantos tem carro? Dê um sinal com a sua mão. Só tem essa mixaria de carro na igreja. Quantos dirigem aqui? Melhor dizendo, dê um sinal com a sua mão. Aumentou 2. É porque tem mais mulher na igreja, não é por isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho certeza absoluta, que no seu carro tem um acessóriozinho chamado retrovisor. Esse retrovisor no seu carro é de suma importância. Mas deixa eu contar uma novidade para você. Na vida cristã, não pode existir retrovisor. Não podemos olhar para trás, só para frente. Só para frente. Então, se por um acaso alguém, você ou alguém aí, que não foi Deus, colocou um retrovisor na sua vida espiritual ou ministerial, pegue e jogue fora. Porque na vida cristã não pode existir retrovisor. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as que estão diante de mim, prossigo. Vamos orar, igreja.